E eu trago aqui uma apuração minha sobre uma publicação. Vocês devem ter visto rolando nas redes sociais, porque um deputado americano do Partido Republicano e aliado de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado americano, publicou essa foto. Aliás, esse é o post dele, do Carlos Giménez. Ele fez essa publicação em uma referência a uma foto do Maduro capturado, Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela, que foi capturado pelas forças de segurança dos Estados Unidos. E aí o que eles fazem nessa montagem? Eles colocam o presidente Lula exatamente do jeito em que Maduro foi fotografado na aeronave americana, voltando depois de capturado. Pois bem, venda nos olhos, o mesmo moletom, esse moletom cinza, esse fone de ouvido, só que obviamente, né, que eles fizeram uma provocação ainda pior, porque o Nicolás Maduro estava segurando uma garrafa de água mineral, de plástico, e colocaram uma garrafa de cachaça aqui na mão do presidente Lula. Claro, uma imagem de inteligência artificial, enfim, mas que quando a gente está tratando, né, questões diplomáticas, é um deputado americano, várias outras pessoas reproduziram. Pois bem, quando a gente está tratando de uma ofensa como essa, eu fui perguntar para o governo brasileiro se eles avaliam uma espécie de ameaça, porque afinal de contas Maduro foi capturado. E ele, o deputado, ele fala assim, o que o espera? Aqui ele fala, o que o espera? Hashtag Brasil, ou seja, daqui a pouco é você que vai acontecer, ó, você vai estar assim. Eu conversei com várias fontes do governo brasileiro, algumas reservadamente e outras em on, como a gente diz. Conversei com o assessor especial de assuntos internacionais da presidência e braço direito do presidente Lula nos assuntos internacionais, estou falando do embaixador Celso Amorim. Eu procurei o embaixador e perguntei, vocês veem, qual a leitura vocês fazem disso? Como uma ameaça, uma chacota? E aí ele me respondeu o seguinte, entre a ameaça e a loucura, mas de qualquer forma inteiramente descabido. E aí, conversando com outras fontes do governo brasileiro, eu sinto que eles estão um tanto perplexos com a baixeza dos ataques de políticos estrangeiros ao presidente Lula. Nesse caso específico, eles estão dizendo assim, conversei com uma das fontes que falou assim, não, esse deputado é um doidinho, aqueles deputados bem, como diz, radicais, né? A gente não vai dar bola, porque ele é visto como um longa-manos do Marco Rubio e, por enquanto, a orientação é ignorar. Não cair em provocações, não chamar embaixador para prestar esclarecimentos, não soltar nota de repúdio, nada. É, de fato, ignorar para não cair nesse tipo de provocação. Mas essa história, ela acaba, Yuripita, fazendo desgastes desnecessários, digamos assim. E essa informação, essa afirmação do Celso Amorim, ela é muito importante, porque diz entre a ameaça e a loucura. Sim, o presidente Lula ele está muito preocupado com a questão da segurança nacional, da defesa brasileira, das nossas condições de defesa brasileira, e a captura de Nicolás Maduro impressionou e muito o presidente Lula, segundo eu apurei. Bom, Débora, e é um tema tão importante que a gente vai contar com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para nos ajudar a entender aqui. Manhota, muito boa tarde a você. Na sua avaliação, qual o peso da publicação desse deputado? O quanto ela reflete uma perspectiva real do governo Trump? Ou, como lembrou a Débora, né, se é de um segmento mais setorizado e mais radicalizado que dá apoio mais até a Marco Rubio do que ao próprio governo Donald Trump? Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos aqui que nos acompanham no 360. Vou começar justamente do fim da tua pergunta, viu, Yuri? Acho que o ponto aqui é, antes de mais nada, esclarecer, colocar essa bola no chão para a gente entender melhor quem é esse republicano, né, o Carlos Giménez, que apesar de ser, sim, parte desse grupo mais caricato dos representantes da Flórida,
tem uma relevância e, portanto, a publicação não acontece num vácuo que não mereça nossa atenção, né? O Carlos Giménez, ele é um republicano que, como eu disse, representa a Flórida e, mais particularmente, Yuri Débora, essa é uma informação importante, ele atualmente representa um distrito, que é o 28º distrito da Flórida, que inclui duas regiões muito importantes para a política do Estado e para a configuração dos republicanos, não só nessa parte do país, mas para a estratégia base do trumpismo nesse momento da história, né? Eu estou falando de regiões como as conhecidas, né? Já muito discutidas, Miami-Dade e Florida Keys, né? Ele está na Câmara desde 2021 e ele, representando esses distritos que são uma espécie de reduto da comunidade conservadora cubano-americana, ele fala em nome dos interesses desse pessoal. Ele mesmo, Yuri, é cubano-americano, ele inclusive é nascido em Havana e chegou a ser prefeito, né, de Miami-Dade antes de chegar ao Congresso. Ele faz parte desse grupo caricato que você descrevia, justamente porque ele tem um perfil muito ligado à questão cubana, Venezuela e aquilo que ele próprio chama de combate ao socialismo na América Latina. Ele é membro de vários grupos de representação de interesses nesse sentido, né? A gente está falando aqui da imagem de Maduro, ele é membro do chamado Venezuela Democracy Caucus, né? Então, aquele grupo que se interessa pelas questões democráticas da Venezuela e já participou de várias iniciativas relacionadas ao que ele entende como ameaças democráticas na região. Ele não é exatamente, diferente do que algumas fontes brasileiras acabam reportando, um parlamentar periférico, viu, Yuri Débora? Ele faz parte de vários comitês, inclusive comitês importantes ligados à questão de segurança e defesa, né? Ele já presidiu comissões e subcomissões nesse sentido, e ele foi uma voz bastante emblemática no que diz respeito à política local, quando lá em 2024, ele logo nas primárias apoiou o presidente Trump contra um outro nome super tradicional ali da política local, que é o Ron DeSantis. Dito isso, como é que eu respondo a tua questão, viu, Yuri, Débora, e como a gente pode analisar essa situação? Talvez o elo de conexão que faça com que esse representante em particular saia do anonimato para nós brasileiros e coloque-o em uma posição importante é a conexão com Marco Rubio. Marco Rubio, que é secretário de Estado de Trump, ele é tratado, né, pelo congressista como um amigo próximo. E a gente está falando de uma ala que se fortalece muito nesse momento em que o Brasil e os Estados Unidos têm enfrentado divergências. Para concluir, o que eu diria, no resumo, não é uma publicação, uma posição oficial do governo Trump, óbvio, não tem que ser tratada dessa forma, mas tampouco é uma manifestação irrelevante. A gente está falando de termômetro político e de como uma ala que é bastante poderosa nesse momento para a política regional está se sentindo confortável para mandar recado, Yuri Débora.